A vida, fora dos portões do Éden, era uma tapeçaria de desafios e belezas rudes, tecida com o suor de Adão e as lágrimas de Eva. O paraíso perdido era agora uma memória distante, mas a promessa da vida persistia. E dessa promessa nasceu Caim. Um milagre, uma primeira alegria que ecoou no deserto de sua existência pós-Éden. Adão e Eva olhavam para o primogênito com uma esperança renovada, um anseio por um futuro onde a sombra da serpente não alcançasse. Caim, o primeiro filho, o primogênito, era uma nova página, um novo começo, um sopro de redenção em um mundo recém-marcado pela perda. Não muito tempo depois, a família foi abençoada novamente com a chegada de Abel. A primeira família da humanidade estava formada, um pequeno núcleo de vida em um mundo vasto e selvagem. Caim, desde cedo, revelou uma natureza forte, um espírito trabalhador. Dedicava-se à terra, arando e semeando com uma determinação quase obstinada. Seus músculos se fortaleceram sob o sol inclemente, e seus olhos fixavam-se no horizonte, talvez com um toque de orgulho pelo que suas mãos poderiam criar. Ele era o lavrador, o provedor dos frutos da terra, o herdeiro aparente de uma linhagem que lutava para sobreviver. Abel, por outro lado, possuía uma alma mais contemplativa. Seus dias eram passados entre os rebanhos, guiando as ovelhas pelos pastos, observando o céu e as nuvens. Havia uma suavidade em seus gestos, uma calma em seu olhar que contrastava com a intensidade de Caim. Ele era o pastor, o guardião das criaturas, e seu coração parecia mais inclinado à reflexão e à devoção. A dualidade dos irmãos era evidente desde o início. Dois caminhos distintos traçados no mesmo solo. Adão e Eva, conscientes da necessidade de honrar o Criador que, apesar de tê-los exilado, ainda lhes concedia a vida, estabeleceram a tradição das ofertas. Era um ritual simples, mas profundo, uma maneira de ensinar a seus filhos a gratidão e a dependência de Deus. Chegou o tempo em que Caim e Abel deveriam apresentar suas próprias ofertas. Caim, com a diligência que lhe era peculiar, trouxe os frutos de seu árduo trabalho. Grãos bem colhidos, vegetais frescos, o melhor que a terra cultivada por suas mãos podia oferecer. Ele os apresentou com a confiança de quem sabe o valor de seu esforço. Era uma oferta de suor e labuta, um tributo direto de sua força e dedicação. Abel, com a mesma sinceridade, mas com uma devoção que parecia brotar de um lugar mais profundo, trouxe os primogênitos de seu rebanho e a gordura deles. Eram os melhores, os mais puros, a essência da vida que lhe fora confiada. Sua oferta não era apenas de bens, mas de um coração que buscava agradar, que reconhecia a soberania divina acima de tudo. E então, o veredito divino. Não houve trovões, nem vozes estrondosas, mas uma manifestação inequívoca de aceitação. A oferta de Abel encontrou favor aos olhos do Criador. Talvez fosse pela natureza da oferta, o sacrifício do primogênito, ou talvez pela atitude do coração de Abel, a sinceridade de sua devoção. O fato é que um sinal de favor foi concedido ao pastor, mas a oferta de Caim, apesar de seu esforço e dedicação, não foi aceita. Uma rejeição que se abateu sobre ele como um peso esmagador. Humilhação e confusão se misturaram em seu peito, um amargo golpe em seu orgulho. Por que a dele não? Por que a de seu irmão, sim? Aquele momento, semeou uma semente inesperada. Algo aconteceu com as ofertas, algo que mudaria tudo. A reação de Caim a essa rejeição, a essa humilhação, estava prestes a desencadear uma série de eventos que marcariam a primeira mancha indelével na história da humanidade. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A rejeição da oferta de Caim ressoou em sua alma como um golpe profundo,
envenenando seu coração com uma amargura crescente. A inveja, antes uma semente latente, brotou ferozmente, transformando-se em uma raiva silenciosa que o consumia por dentro. Ele se sentia preterido, injustiçado, e a imagem do favor divino concedido a Abel queimava em sua mente, avivando o fogo da sua indignação. A serenidade que antes marcava seu semblante de trabalhador da terra deu lugar a uma carranca sombria. Seus olhos, antes cheios de propósito, agora carregavam um brilho furtivo e ressentido. Adão e Eva, pais atentos e ainda marcados pelas próprias perdas, observavam a transformação em seu primogênito com uma angústia crescente. A alegria do nascimento de Caim parecia agora uma memória distante diante da escuridão que envolvia seu filho. Eles tentavam se aproximar, questionar, mas as palavras de Caim eram poucas e carregadas de um peso que não conseguiam decifrar. Foi então que a voz de Deus, a mesma que havia confrontado Adão no Éden, ecoou no interior de Caim, não com trovões, mas com uma clareza inconfundível, penetrando a névoa de sua ira. Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Questionou a voz divina, uma pergunta que era ao mesmo tempo um alerta e um convite à reflexão. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Era uma advertência direta, um vislumbre do perigo iminente, da escolha que pairava sobre Caim. Dominar o pecado que se espreitava em seu coração, ou ser completamente dominado por ele. A voz oferecia um caminho de retorno, uma chance de redenção, mas a amargura já havia se enraizado profundamente. A decisão era dele, o dilema entre a luz e a sombra, a obediência e a rebelião. Caim, no entanto, não conseguiu ou não quis ouvir o aviso. A semente da inveja havia germinado e suas raízes já se aprofundavam em seu ser. A raiva o cegava, distorcendo sua percepção e sufocando qualquer resquício de razão ou afeição fraternal. Seus pensamentos se tornaram turvos, focados apenas na injustiça percebida, na humilhação que sentia. Com um pretexto aparentemente inocente, Caim se aproximou de Abel. Sua voz, embora forçada, soava normal quando convidou o irmão. Vamos ao campo. Abel, em sua inocência e bondade, não percebeu a escuridão que habitava o coração de Caim. Ele confiava em seu irmão, o primogênito, o companheiro de infância, e não havia em seu espírito a malícia para prever a traição. Aceitou o convite sem hesitação, alheio ao destino sombrio que o aguardava. Os dois irmãos seguiram juntos, afastando-se da segurança do acampamento e dos olhares vigilantes de seus pais. A tensão crescia no ar, densa e imperceptível para Abel, mas esmagadora para Caim. Cada passo em direção ao campo era um passo mais fundo na escuridão, para longe da esperança e da inocência. O sol, antes um símbolo de vida, parecia testemunhar em silêncio o drama que se desenrolava. No vasto e silencioso campo, longe de qualquer testemunha, a raiva represada de Caim explodiu. A inveja e o ressentimento, alimentados pela rejeição divina e pela própria incapacidade de perdoar, transformaram-se em violência brutal. Ele atacou Abel, seu próprio irmão, com uma fúria descontrolada. O primeiro derramamento de sangue inocente da humanidade, um ato de fratricídio que quebrou a inocência que ainda pairava sobre a terra. O grito de Abel, abafado pelo silêncio do campo, foi o último som que ecoou antes que o corpo do pastor caísse inerte ao chão. O silêncio que se seguiu foi assustador, quebrado apenas pelo vento que soprava tristemente pelos campos. O sangue de Abel, quente e vibrante, manchou a terra, sendo absorvido lentamente pelo solo que ele tanto amava. A vida se esvaía, e com ela, uma parte da inocência da humanidade. Caim, ofegante e pálido, ficou ali, olhando para o corpo sem vida de seu irmão,
O horror do que havia feito começou a se manifestar, mas era tarde demais. O que aconteceu naquele campo, na quietude daquele dia, marcaria a história da humanidade para sempre, um testemunho sombrio da capacidade humana para o mal. O silêncio do campo, antes cúmplice do crime, foi subitamente quebrado por uma voz que não vinha da terra, mas do céu, preenchendo o vazio com uma autoridade inquestionável. Era a voz de Deus, a mesma que havia advertido Caim, e agora ressoava com a gravidade de um juiz. "Onde está Abel, teu irmão?" perguntou a voz divina, uma questão que não buscava informação, mas confrontava Caim com a onisciência do Criador. Não havia esconderijo para seu pecado, nem véu que pudesse cobrir a verdade. Caim, ainda atordoado e paralisado pelo ato hediondo, tentou a mentira e a evasão, as velhas companheiras da culpa. "Não sei", respondeu com a voz embargada, um eco da desobediência de seus pais. "Porventura sou eu o guarda do meu irmão?" A tentativa de negar a responsabilidade, de se esquivar da acusação, era patética diante da verdade que clamava do solo. Mas o sangue de Abel não podia ser silenciado. A voz divina continuou, agora com uma tristeza profunda e uma justiça irrefutável. "Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim." A verdade veio à tona, inegável, pesada, e o crime de Caim foi revelado em toda a sua extensão. O sangue inocente, derramado sem motivo, havia encontrado um caminho direto para o Criador, um testemunho mudo e poderoso do fratricídio. O julgamento de Caim não demorou a vir. A consequência de seu ato se manifestou não apenas em sua alma, mas na própria terra que ele cultivava. "Agora, pois, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão", proferiu a voz divina. A terra, antes sua fonte de sustento e orgulho, não mais produziria para ele. Seu trabalho seria em vão, o solo se recusaria a cooperar, um reflexo amargo de sua desconsideração pela vida. "Quando lavrares a terra, ela não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra." Caim estava condenado ao exílio, a vagar sem lar, sem paz, carregando o peso de seu crime e a maldição da terra. O temor tomou conta de Caim. O peso da condenação e a solidão de sua punição o assombraram. "Maior é a minha punição do que a que eu possa suportar", lamentou ele. "Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará." O medo de ser morto, de encontrar o mesmo destino que infligira a Abel, o consumia. Mas mesmo em meio à justiça, a misericórdia de Deus se manifestou. O Criador, em sua infinita compaixão, colocou uma marca em Caim, uma proteção contra a vingança imediata. Quem matar Caim, 7 vezes sobre ele se fará a vingança. A marca não era para honrá-lo, mas para protegê-lo, para que a vida não fosse tirada impunemente, mesmo a vida de um assassino. Era um sinal de que a justiça final pertencia a Deus, não aos homens. Adão e Eva, com o coração partido, assistiram à partida de seu filho Caim. A dor de perder Abel, assassinado pela mão de seu próprio irmão, era insuportável. Agora, viam Caim partir sob uma maldição, exilado de sua presença, carregando a sombra de seu crime. A humanidade recém-nascida já experimentava a profundidade do luto e da tragédia. A despedida foi silenciosa, carregada de lágrimas e arrependimento. Caim, com o rosto marcado pela culpa e pelo exílio, deu as costas para o lar de sua infância, iniciando uma jornada de errância, um legado de fratricídio que mancharia a memória de sua família para sempre. A reflexão sobre a humanidade que se seguiu foi amarga. A primeira tragédia, o primeiro assassinato, revelou a capacidade intrínseca do homem para o mal,
uma semente plantada após a queda no Éden, que agora florescia em violência. O paraíso perdido havia dado lugar a um mundo onde a inveja e a raiva podiam levar à morte. No entanto, a vida continuou. Apesar da dor e da perda, a humanidade, embora ferida, persistiu. Novas gerações surgiram, e com elas, a esperança e a resiliência. O mundo começou a mudar de maneiras inesperadas, forçando a humanidade a se adaptar, a buscar novos caminhos. Depois da tragédia entre Caim e Abel, a humanidade continuou a crescer. Novas gerações surgiram, e com elas, o mundo começou a mudar de maneiras inesperadas. A semente da vida, plantada por Deus, continuou a germinar, e as famílias se multiplicaram. A história continua em Gênesis capítulo 5, onde veremos como a humanidade se multiplicou e como novas histórias começaram a surgir, cada uma tecendo a complexa tapeçaria da existência humana.